Oi, amigo. Como vai as coisas? Vai bem, né? Bom, no meu caso, eu tenho algum preconceito? Não tenho preconceito. E a diversidade? Tem muitas adversidades por aí, muita ética, falta de bom senso, falta de respeito. Daí que vem um preconceito. É modo de dizer. Se você fala assim, um cara é preconceituoso, louco, já não tem preconceito nenhum. O problema é que falta de respeito, quando as pessoas de respeito o próximo, sem querer, eu tenho mão mole, eu não sou de briga. Mas vamos supor, canaliza lá, eu fiz escola de cadete, sou pastor do São Bento. Vou tentar canalizar uma coisa aqui para deixar claro que a situação que passa na televisão, no jornalismo, em qualquer outro lugar, vai ser bom para todo mundo, aprendizagem geral. Vamos supor que eu seja um moreno, careca, etc. Mas ó, você tem preconceito? Olha a minha situação aqui do rosto. Não tem preconceito, eu também não tenho preconceito. Mas vamos supor que eu seja. Eu não sei explicar que senão as pessoas falam, tá com preconceito. Então não sei qual verbo eu vou colocar para agradar todo mundo. Que verbo eu vou colocar? Vou colocar com doce mel de. Lábio de mel. Vamos supor que eu sou lábio de mel. É doce, carinhoso. Vamos supor que eu sou o lábio de mel e falo pra você assim, ó. Você é loira. Oi aí, loirinho. Você tem os olhos azulzinhos? Que engraçado, você tem um olho azulzinho, cabelo loiro. Eu sei assim, engraçado, você é esquisito. Sou esquisito? Não, caramba. Você que é esquisito, você é. Deixa pra lá. Então, cara, bem bom senso, né? Viu? De diversidade. No caso é o seguinte: existe um preconceito do lado de que falou a diversidade? Não. É porque é bons modos, é modo de dizer. Tem pessoas que falam assim, quando ele tá estourado, vê tanta hipocrisia na televisão, eles falam assim, não, nem comento, porque se não tem preconceito, pra mim passa batido. Mas qual o caminho escolher? Eu tava assistindo aqui na Globo uma situação, ela falou de música, a pessoa falou, vai de música. Tem pessoas que falam, vamos incendiar, não se coloca na música incendiar. Você fala assim, vamos cantar uma música bonita. Eu falei, vou colocar uma música bonita, ela colocou, vamos incendiar. Aí eu pensei, ué, vai me incendiar? Então fala direito. Estuda o português, canaliza. Se você não tem soma do português, não sabe cantar, tem pessoas que crescem porque eles têm recursos, muitos amigos, familiares, um monte de dinheiro. Então os caras, alguns que têm bastante dinheiro, não podia ter bastante dinheiro. E se o cara faz uma cúpula contra outras cúpulas? Aí eu vou explicar que significa cúpula. Cúpula, o que é cúpula? Cúpula e irmandade. Tem irmandade contra um, irmandade a favor daquele, irmandade a favor daquele. Essa pessoa não vai comigo, não vai com o outro. Mas na época de Jesus Cristo, no soma de Deus, o outro vai sobrar? Não vai sobrar. Ninguém sobra na mão de Deus. E Deus um dia vai vir? Deus pode ser que já esteja por aí. O que é Deus? Deus foi preso na cruz, porque talvez o cara tenha sido preconceituoso. O que é preconceito? Não existe preconceito. Existe um pré-receio, um pré-visualização do que o cara é. Tem que ter um pré-visualização de mim. Porque na época, quando eu rapava a cabeça, eu gostava de rapar. Porque era uma moda, eu tenho cabeça americanizada, ficava bonitinho. Aí as pessoas pegavam, me humilhavam. Mas eu sou light e sempre falava, tudo bem, balela. Eu sempre, quando o cara chega ali, eu falo assim, você tá com cara de louco. Eu chego e falo assim, você também tá com uma cara de louco. Tchau. Aí o cara fica passando, mas aqueles caras são falta de ética. Eu conversei com todos eles, as coisas que eles me falam, ó, não bate com a ética nem com o bom senso de uma humanidade de cúpula do bem. O que é cúpula do bem? Cúpula do bem, vamos supor que como funciona na parte policial. Eu sou reserva, mas não sou policial. Fui dispensado do exército, não servi o exército. Mas eu sou investigador, de vez em quando eu fazia BOs, queixas, um monte de coisa. Muitas coisas eu vi no bairro, mas depois eu deixei quieto, só divulguei essas coisas.
Mas depois de ter quieto, sempre viu as mesmas pessoas, não acontecia nada com essas pessoas. De vez em quando passa um tempo, eu vejo a mesma pessoa e falo assim, ué, o que a polícia faz? Fica parando eu? Preconceito que eu sou bonito, olhos verde, cabelo ruivo? Pode ser que seja preconceito de cabelo ruivo. E todos que me pararam são brancos, bonitos. Eu falei assim, podia estar pegando bandidagem verdadeira por aí, né? Porque eu vi gente armada levantando a camiseta com arma, já vi gente com cocaína, gente mostrando cocaína e eles entrando ali em cima. Ali, na Submenos, perto de bateria, entrou aqueles caras que ficam carregando carrocinha lá, mostrando. E os caras cabelo grisalhinho, estilo esses caras aí que não sei de onde vem. Mas tudo bem, não sei. Talvez os policiais é pelo nóia. Eles fazem nóia, essas coisas. Eu quero paz do que é torcer, tô problema de gastrite. Eu ando a paisana. Não tem problema de tremedeira, mas tudo bem. Todo mundo tem, os velhos, idosos, tem problema de tremedeira. Eles desacatam essas coisas, mas tudo bem. Tu joga, toma seu cafezinho, seu pãozinho. No caso é o seguinte, qual a diversidade do que eu quero dizer de preconceito sobre etnias? Existe preconceito? Não. Eu não tenho preconceito. Eu conheço um monte de moreno, negro, japonês. O problema é que eles falam mal dos outros e falam mal de um. Eles pensam assim, Alex, ele é neutro. Ele não tem raça, mas, minha pele é queimada do sol, mas era branca clara que nem gelo. E meus olhos é verde. Meu cabelo era loiro. É porque eu tenho bastante famílias negras, japonês, e eles puxaram meu tipo sanguíneo. Aí o que acontece? Talvez eles fizeram uma irmandade, uma cúpula lá, e fica fazendo uma rodinha. Lembra daquela palavra rodinha? Na escola, quando você estudava lá, quando você era criança, os caras faziam rodinha e te desprezava. Lembra que você falava, dá um. Ou então os caras te deixavam pra trás, assim, tem aquela brincadeira que tem o grupinho. Vocês faziam grupinho também. Grupinho, os caras colocavam uma mesa aqui e faziam grupos. Preconceito. Na escola sempre teve preconceito de turma. O cara é mais tímido, o cara é mais destemido, menos, tem mais desventura. Eu tinha desventura e ficava com as mulheres. Não tinha vergonha de nada. Os outros, apesar que eu que escolhia a turma que eu ia ficar. Eu escolhi, posso ficar com você? Eu posso fazer uma encenação com você? Então eu, na minha época, quando eu estudava na escola Zamarion, no Zamarion eu estudava e ninguém tinha preconceito de mim. Mas tinha um ali que os caras humilhavam. Chamava Buiú. Aí o Buiú estudou, tudo bem, fez faculdade, aí ele começou a ganhar asa. E começou a fazer as cúpulas. Aí eu não sei o que ele faz, e começou a passar por mim, me desprezava. Falei, Alex, você não tá mais estudando, para os estudos. Mas nem por isso que eu parei os estudos, que eu deixei de frequentar a bondade, o bom senso de ser um ser humano. Com ética e razão, e principalmente caráter. Eu fiz eletricidade até o final, eu fiz informática, eu estudei tudo complemento do português, não sei tudo, mas matemática não sei nada, nada de matemática. Mas eu sou cantor music, sou cantor profissional, canto em várias redes sociais, já fiz muita coisa em várias redes. Os caras estavam até comentando, estamos com o Alexandre, essas coisas. Meu nome é Alexandre da Silva, Campinas, aqui estudei nos Amarão, no Guido Cegado. Abraço para todos meus amigos lá. Abraço especial pro Marcelo, meu amigo especial Marcelo, Matheus, Robson, é um loiro de olho azul. Aquele loiro de olho azul era humilhado, os caras jogavam ele no meio das mulheradas, ficava assim escolhido, porque não sei se se ele gostava de mulher, eu não gostava, não cheguei a ficar. Mas na época, quando eu era criança, eu era menos tímido, eu cheguei a beijar uma boca só. Duas, um selinho e a minha namorada. Eu tenho uma namorada, Juliana, do Chapadão, lá, Juliano Luiz Garcia, lá do Chapadão. Não chega a ser bonito, hoje até tá no tratamento no dente. Aí a desventura, a Juliana lá se trata lá, no hospital lá, porque ela tem. Eu porque eu tava aqui, eu queria ser internado. Aí eu falava assim, agora eu quero investigar o Cândido. Aí lá tava um monte de paciente e essas pessoas, eles ficavam mexendo com os mendigos, essas coisas, toda a perua, SAMU passando por aí eu investigava. Aí eu fui, aí eu falei assim, vou ficar com a Juliana. E a Juliana, se eu não me recordo, faz bem todas as vidas que eu tô com a Juliana. Aí é o seguinte, aí eu tô com a Juliana,
Eu falo assim porque eu tenho pressão alta, mas é normal. Aqui eu faço minhas investigativas, faço poema, música, Pikachu. Faço o projeto Pikachu pro futuro, eu vou fazer para vocês o projeto Pikachu. Mas por enquanto não, que é comédia. Música depois, por enquanto poema. Bom, quero agradecer a todo mundo. No caso, o seguinte, eu tava investigando, a Juliana tava lá, ela falava o seguinte, não sei se é brincadeira, coisa da cabeça dela, mas eu cheguei a ver ela encolhida na parede, falando assim, socorro, socorro, os caras querem me levar pro motel, lá no Eulina, lá perto do Chapadão, lá no Janin, como chama aquele cara clínica que tem? Eu fui lá também muitas vezes, lá no Cap Estação. Agora era investigador, investigava. Eu tava com o celular, falava dos BOs. Ó, o cara tá fazendo isso, isso aqui. Na época não podia ter celular, levando celular lá. Aí eu falei, durante chegou os policiais, falou, sai daqui, você tem cabeça boa. É porque eu formato na cabeça, não é por formato só na cabeça, mas porque eu tenho um bom diálogo, conversar. Eu sempre conversei bem. Eu estudei desde quando era criança, eu estudei português violento. Meu português, meu diálogo de locutor, sou violento. Se eu fosse locutor, estaria feito. Porque eu sou um bom locutor. Melhor do que o Francine. Agora, o Francine gostava muito, ele falava papapi, papapai, papapi, papapai, papapi, papapá. Tem o Fett também gostava, tem a Fernanda, a Vanessa, tinha Juliana, tinha. Eu gostava de tudo que é escala educadora, mas eles nunca gostavam que eu ligasse pra ele. Aí eu falei, vou desprezar o Alexandre. Se a Cizinha deve ir no Quai. Porque Quai, se você faz uma bobagem, todo mundo vê, né? Agora é o seguinte, por isso eu falei, não vejo ninguém, né? As pessoas vegetam, as pessoas estão com medo, eu tô com medo também, mas tudo jóia. No seguinte caso, é o seguinte, ó. O círculo da verdade, qual resume? Aqui tá uma pessoa boa, uma pessoa, vamos supor coisa bíblica. Vai existir o bem e o mal? Se as pessoas começarem a regenerar, fazer a coisa certa, observar o lado bom, o lado mais bom e o lado bom, em vez de ser só um lembrar negativo, tudo blue, para todos nós cai bem, cai dinheiro, cai festa. Tem pessoas que não aguentam, se lá uma casa perto, uma casa pertinho do outra, samba, eu não curto samba, funk eu curto, eu já cheguei a cantar rap, funk, mas samba eu não curto. Aí eu falei o seguinte, os caras curtem samba no alto, onde escuta os caras, desliga esse rádio aí, cara, tá muito alto, cara. É plena segunda, quarta, os caras escutando samba. Aí eu falei assim, ó, ninguém aguenta, né? O rádio alto, liga um fone baixo na sua casa particular. Para o cara onde pensa que tá? Tá, onde que pensa que tá? Na manda Manjoana? E se um dia comecei a escutar rádio alto, minha mãe não gostou. Minha mãe, imagina os outros também não iam gostar. Se você tivesse um carro um pouco baixo, um dia eu vi um carro, pum, 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 pensa que tá em Nova York, lá, curtindo lá, os pitbull lá, Vin Diesel, meu amigo Vin Diesel, eu gosto muito de Vin Diesel. Mas assim, tem que ter respeito, né? No caso bíblico, vamos supor um ciclo, o bem e o mal. O que é o bem e o mal? A Bela e a Fera. A Bela e a Fera é o seguinte, vai existir a Bela e a Fera? Não existe mais isso, não. O povão tá por aí. Agora tem que ter respeito no seguinte: se o cara tem doença, ou se eu chego e falo assim, e aí, amigo? Fala, abre boca pra falar. Tem pessoas que eles falam mais. Vamos supor eu sou um cara falador. E a pessoa fala menos. A pessoa tem tática pra dar um bloqueio. E isso pega bem no seu cérebro, assim, ó. Aí você fica. Grog. O que é aquela palavra grog? Grog é uma pessoa. Tem pessoa que conversa, não sabe conversar. Aí eu falei, você não sabe conversar? Só sabe teclar. Colocar coraçãozinho, beijinho, mas não sabe conversar. Aí eu falei assim. Aí tem pessoas que fazem amedrontagem com a perna fria, assim, eu só tenho medo dos caras molestam. Os caras. Se é verdade? Verdade. Amedrontagem. Com tipo, molestagem. A pessoa fica mansinho e respeita. Mas é normal, a pessoa não sabe conversar e faz molestagem. Agora, eu sou um professor, eletricista.
cantor, eu gosto de todo mundo, converso com todo mundo, minha etapa é ser ator de cinema, ou então queria ser ninja. Eu sou mestre de karatê, fiz encenações, é porque eu tenho pressão alta, de vez em quando minha orelha começa a queimar, e os outros falam mal de mim. Ó, minha orelha tá esquentando, né, gente? Sabe quando a orelha começa a esquentar? Alguém fala mal de si quando o seu rosto começa a inchar. É vergonha? Não, não sou tímido, não tenho timidez nenhuma. Não tem timidez, porque quando você tá dentro dos lugares e as pessoas começam a fazer aquela rodinha, é óbvio que você fica cabeça baixa, né? É difícil você manter o queixo erguido. Então é simples, é só andar com bastante gente na rua e sempre dar um boi para cada um. Se você vê um sendo humilhado, dá um boi. Se você vê o outro sendo humilhado, dá um boi. Se você vê o Juju sendo humilhado, dá um boi. Dá um boi para cada um. Dá um boi para mim, dá um boi para você. E assim é melhor. Isso é a Bíblia. Eu fiz catequese junto com a minha irmã Luciana, Sudane Luciana da Silva. Minha mãe chama Maria Aparecida Cruz, mora em Campinas, curto muito. Claro, ela me bloqueou do Zap, porque eu não sei conversar com ela, porque ela sabe mais. Ela é boa, escritora, faz poema, sabe tudo. Enquanto eu tava aqui, eu já tava mais lá. Bom, então, paz, amor, vamos com calma. Fé e esperança, vida eterna para todos nós, vida boa para todos nós, sem morte, sem pranto, sem choro de ranger de dentes, esperança em ser feliz, em acreditar que o próximo vai melhorar, que a pessoa vai ter conduta e sabedoria para agir certo, no momento certo, no amor, caráter e na razão do que se acha certo. Estou mostrando dente porque eu costumo mostrar o dente, não sou o meu jeito. Eu puxei meu pai Taíde. Tive uma experiência. Eu conto tudo aqui. Vou fazer ufologia também. Eu tava no meu quarto. Eu tava no meu quarto. A luz da copa tava apagada. Aquela coisa de militar. A luz se acendeu. Eu falei, ai, que medo. A luz se acendeu. Tava claro, uma luz acesa. Eu levantei. Se apagou na hora. Fui à esquerda. Tinha um bichinho verde com um zoião assim verde. Carequinha. Baixou a orelha. Não representava perigo. Depois eu fui dar uma cabeça. Eu fui. Eu fui dormir. Aí depois eu fui dormir. Aí eu dormi, acordei um dia e sempre comento no Facebook. Um dia eu filmei uma nave, aquela nave, aí já é coisa de polícia. Aquelas naves que parecem essas coisas de polícia que via preta, que é feito lá longe. Não era disco voador. Mas um dia tinha um outro fenômeno, não estava sonhando. Você acredita que parece que a rampa da serralheria, nós mexemos com aquelas ferragens, tem uns quadradinhos assim que dura, que é resistente. Eu tava dormindo na cama, ficava no outro lado, ficava trocando de cama. Agora minha cama fica aqui na lateral, perto da porta. Bom, no caso é o seguinte, eu tava dormindo antes, aí faz um tempo. Aí você acredita que eu tava dormindo, aí fiquei sentado, tinha umas luzes coloridas, aí vi a rampa, só vi a rampa, mas eu fiquei sentado. Eu vi uma rampa, tinha uma rampa de descer, aí eu falei, será que eu fui abduzido? Aí eu falei, tem aquela abdução mesmo, pá, lembra? Eu tô ficando louco não, porque eu sou psicólogo também. Se chega uma psicóloga pra conversar, o que ela vai falar? Mas vai falar assim, você tem problema, você é louco? E qual é preconceito isso? Porque todo mundo tem suas ideias, tem pessoas que têm testemunho de Jeová, tem testemunho de Jeová também, testemunho de Jeová, mas não existe testemunho de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está no trono do rei. No trono do rei, o cara é o rei. Aí eu fui abduzido, vi a rampa, era uma rampa de ferro, igual da casa de serralheria. Eu falei, ué, eu só lembrei que eram as ferragens que nós trabalhamos na serralheria. Aí eu vi a luz, depois eu dormi. Parece que o cara colocou na cama, aí me levantou a cama. O testemunho que eu vi, eu tava no quarto antes, mas aí foi um pouco depois. Eu tava aqui no quarto, aí fiquei travado, paralisado. Eu comecei a ver bastante coroados, rainhas com coroas. Coroas assim, ó. Aquelas coroas de indiano, não sei. Aí eu fiquei travado, ué. Começou a subir um monte de cu de santas, reis, não sei o que que era. Subiu assim. Aí depois desceu. Aí depois eu me movimentei. O testemunho do meu pai se foi, mas eu vi ele no barzinho. Primeiro fui comprar de carne
um refrigerante Fanta. Refrigerante Fanta. Por exemplo, tem gente que tem testemunho. Eu sempre vejo meu pai. Tem uma mulher ali que diz que faz umas coisas com um anjo lá, um espírito lá, não sei o que é. Aí você acredita que eu fui lá comprar um refrigerante? Aí viu mesmo a pessoa moreno assim, jambo. Tava sentado, falando, tava cheio de bravura. Aí depois, eu fui de novo, eu não sei onde eu tava. Que eu fui, mas não tava indo. Não sei se eu tava no quarto, dormindo. Acho que eu tava dormindo em psicose, tava dormindo. Aí fui uma vez, vi um homem moreno, ele deu espaço pro Taíde, meu pai Taíde voltou a ser o que era jovem, de cabelo comprido, branco, fez comigo, só que mais gordo, alto. Eu orei, era o Taíde, eu cumprimentei. Depois eu não sei o que aconteceu, eu fui de novo, mas eu não sei se eu tava dormindo. Eu tava andando na rua, assim, destemido. Tava meio embaçado, a luz tava embaçada, assim, tava vendo visgo. Aí eu fui no barzinho, abracei um cara de terno vermelho, abracei um moreno. Aí dentro do moreno tinha um cara branco, neutro, com uma cheia de estrela de Davi no pulso. Estrela de Davi, aquela estrela de. Não, assim, aquela estrela assim, não de ser polícia, aquela estrela de Egito, egípcio. Aí saiu da barriga do cara, falei, ué, que isso? Eu vi, olhei, eu tava na cabeça boa pra ver aquelas coisas. Aí depois virou, aquela pessoa era um disfarce. Não sei o que era. Não sou testemunho do que eu sei, do que eu vi. Ainda não enlouqueci, porque eu tenho cabeça aqui, ó. É difícil eu cair em rede moinho. Mas eu caio em moído. Caio moído. Eu como moído. Bom, outra coisa que eu vi, tanto que existe, é a deusa Atena alienígena. Onde eu tava com pânico. Naquela época, a pessoa tava cheia de marginalidade, craqueiros. Aí depois, não existe mais craqueiro, nem marginalidade. Aqui só tem colônia. Aqui em Jardim Aurélia, só tem palácios, casas de luxo. Nós temos um monte de casas de luxo, galerias, empresas. Bom, aí acredito que eu tava com pânico, fui dormir na sala. Aí eu tava de frente pro teto. Aí meus olhos estavam fechados, tava dormindo, começou a se abrir. Aí eu acordei, eu vi, igualzinho uma capa de uma revista, com uma coisa na cabeça de ferro, assim, assim, ó. E um cabelo loiro, os olhos fechados, um mantinho verde e não tinha seios. Aí eu olhei e fiquei assustado. Tava descendo da teta e fiquei assustado. Outra coisa que eu vi, que naquela época não podia acontecer, não sei o que queria comigo, eu tava dormindo na sala, mas não tava na cama, eu tava no pano, eu tava com. A minha cama tava suja, eu tava tipo, limpada, depois eu fui dormir no tapete, não sei. Não sei se é cama, não lembro, faz muitos anos, muito tempo. Aí uma menina me segurou no colo e falou assim: eu vou levar pra casa, mãe. Eu sou Atena. Aí eu fiquei flutuando, senti uma dor que eu ia morrer, mas eu ia ser cósmico, invencível. Depois eu acordei com tudo assim, senti uma dor. Só escutei, fiquei meio assim, sorrindo de esquisitice, assim, fiquei meio assim, o que é isso que tá acontecendo comigo? Eu tava meio acordado, aí eu falei assim, que é isso? Eu não sei quem tava me pegando no colo. Aí outro dia aconteceu que eu tava na sala, aí eu falei assim, isso não é uma coisa na cabeça não, cara. Se o cara fala, você é louco, eu falo, não sou louco, louco é tu, meu. Se você, qualquer tipo de conversa com pessoa, se o cara fala, louco é tu, meu. Aí você fala assim, louco é você. Que você não sabe entender o próximo. No caso, eu tava na sala, aí eu tava na minha cama. Aí eu escutei uma explosão enorme, maior do universo. Aí eu tava deitado, sabe quando você deita flutuando pro céu? Aí eu fiquei assim, só se alguém deu cabum no mundo, nós viramos espírito. Um dia eu tava no Facebook, aí o Fed tava lá falando assim, ué, vocês são espíritos? Ué, mas os russos tinham feito isso. Aí eu não sei, né? E não tinha guerra, de falar que tinha guerra lá na Rússia quando deitava, sei lá, né? Só sei que Brasil bom, que o Brasil não tem guerra, paz, amor. Abraço pra todo mundo. Um dia próximo, a lenda, eu conto mais história. Tem mais história pra vir. Pikachu.